Olá, tudo bem? Você já ouviu alguma vez falar do avivamento de Mülheim? Mülheim é uma cidade na Alemanha. No ano de 1905, ela experimentou um avivamento exponencial. Nesse vídeo eu quero te contar um pouco de como isso aconteceu. Bom, Deus já permitiu, ao longo da história desses 2000 anos de cristianismo, em diversas regiões do mundo, em diversos anos, diversas fases diferentes, que povos experimentassem grandes avivamentos, onde um grande grupo de pessoas tem um maior interesse pela fé, tem um maior interesse por Jesus, um grande número de pessoas se arrependem dos seus pecados e querem se voltar para Deus. Isso aconteceu exatamente aqui, nesta cidade, no ano de 1905. Bom, um pouco de contextualização. A Alemanha, nessa época do século XIX, início do século XX, vivia uma disputa entre duas correntes teológicas no meio evangélico. Existia a teologia conservadora, né, que pregava assim, tanto valores morais como também reconhecendo a Bíblia principalmente como a palavra de Deus, indiscutivelmente. Né? Era um grupo de pessoas que desejava por experimentar a presença de Deus. E do outro lado existia a teologia liberal, da onde talvez metade ou talvez até mais da metade das igrejas evangélicas luteranas, no caso, na Alemanha, fizessem partes. Né? Pessoas que tentam assim desmistificar a Bíblia, é uma teologia liberal que acredita principalmente no modo de interpretação da Bíblia chamado de histórico crítico, onde eles tentam desmistificar aquilo que na verdade não pode ser aceitado como real. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. Então existiam esses dois grupos aqui muito fortes dentro da Alemanha. Um segundo ponto importante é que no ano de 1904, no país de Gales, né, em Wales, houve esse grande avivamento sob a liderança de Evan Roberts. E esse avivamento assim gerou consequências ao redor de toda a Europa. Pessoas ouviram falar, foram para lá visitar e quiseram trazer aquilo que existia em Wales para os seus países, para as suas igrejas também. E um terceiro ponto importante foi a fundação da Deutsche Zeltmission, em 1902, uma agência missionária que evangelizava em cidades com tendas. Então eles construíam uma tenda, faziam campanhas evangelísticas lá por algumas semanas. Fundada aí por um cara chamado Jacob Vetter. Esse homem, inclusive, viajou para Wales em 1904 para receber desse avivamento e trazer aqui para essa região da Alemanha. Bom, falando especificamente aqui sobre a cidade de Mülheim, o que aconteceu para que esse avivamento acontecesse aqui? Bom, no ano de 1899, o pastor da igreja luterana aqui da cidade faleceu de uma maneira super inesperada. E a igreja luterana central, então, escolheu dois pastores para ocuparem o lugar dele aqui. Um deles chamado Ernst Modersohn e o outro Martin Gierkon. E o interessante é que esses dois pastores, eles eram adeptos da teologia conservadora. Eles eram realmente convertidos e criam em Jesus Cristo. Algo que não é óbvio dentro de um contexto da igreja alemã, onde muitos pastores acabam estudando numa universidade, bebendo dessa fonte da teologia liberal e acabam nunca tendo uma experiência com Jesus. Às vezes nem creem naquele Jesus da Bíblia, mas assumem uma posição na igreja por terem estudado teologia, não pelo fato de terem uma fé com Jesus Cristo. No caso de Mülheim, vieram esses dois pastores para cá, no ano de 1902, e eles são desejosos por viver um avivamento, desejosos por ver a presença de Deus nessa cidade. E eles iniciam, então, o cuidado da igreja local e decidem iniciar reuniões de oração depois dos cultos da igreja. Então, a partir de 1902, eles chamam a igreja para orar. E, principalmente, eles dois, como pastores, oram muito por um avivamento. O que aconteceu foi que no ano de 1905, o pastor Meldenson, ele convida a igreja para ter um momento de oração depois do culto. E o interessante é que 150 pessoas da igreja aceitam ficar depois do culto para orar. Aqui já tem uma diferença. A gente pensa, hoje em dia, muitas igrejas, quando vai se falar sobre oração, uma reunião de oração, se existem 10 pessoas na reunião de oração, já é muito. Mas nesse caso, eles têm 150 pessoas lá. Esse mesmo pastor Mendelssohn, é engraçado que em 1906, quando existe uma reportagem de um jornal que classifica ele como um
fanático do avivamento. Então percebe-se como ele era uma pessoa que buscava realmente mais da presença de Deus. Conta-se que ele pregava muito aos domingos sobre você fazer uma escolha por Deus, sobre céu, sobre inferno, sobre você não viver de maneira igual, tudo é tanto faz, só ter teu nome escrito na lista de membros da igreja e está resolvido. Não, ele pregava muito sobre você viver na prática aquilo que você crê. Uma outra pessoa importante para entender essa história é um homem chamado Jonathan Paul. Esse Jonathan Paul ele era um líder espiritual muito influente em toda a Alemanha, por pessoas que buscavam essa presença de Deus, essa experiência mais pentecostal, por assim dizer. E ele se tornou um participante ativo nessas missões nas tendas, nessas missões evangelísticas nas tendas. Então, em decorrência disso, ele vinha muito para essa cidade aqui de Mülheim para pregar em conferências nas tendas. E esse pastor foi o grande influenciador desses dois pastores locais da cidade de Mülheim. Então, Jonathan Paul foi o grande influenciador por trás da vida de Ernst Modersohn e Martin Gierkon. Agora, especificamente, como o avivamento aconteceu aqui? Em primeiro lugar, oração. Acho que em todo avivamento, se a gente for estudar a história dos avivamentos, percebe-se que oração é um ponto-chave para o avivamento. Então, o que foi importante foi que na igreja local aqui de Mülheim, os pastores começaram a orar e chamar a igreja junto, os membros. Venham orar, vamos orar por mais de Deus, vamos orar para que Ele venha. Outro ponto foi o que eles viram que aconteceu no país de Gales em 1904, né? Então eles começam a orar a partir de 1902. A partir de 1904 eles veem que acontece um avivamento no país de Gales e isso gera uma expectativa. Aquilo que aconteceu lá pode acontecer aqui também. Deus não se limita a um local específico na história. Um outro ponto importante foi arrependimento de pecados, né? Estudando um pouco a história dos avivamentos, eu diria que oração e arrependimento de pecados está sempre aparecendo nas histórias de avivamento. Então, aqui também houve começar a orar, pedindo perdão a Deus pelos pecados, pessoas reconhecendo que fizeram muitas coisas erradas e querem mudar. O próprio Jonathan Paul, esse evangelista, veio para cá e começou a pregar muito sobre arrependimento de pecados, que as pessoas não adiantava só elas nascerem em um lar cristão, elas deviam tomar decisões por Cristo e aquilo devia ser visível na vida delas. Então, a primeira vez em 1905 que houve um culto com chamada ao arrependimento, já conta-se que 30 pessoas já atenderam ao chamado e falaram, não, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero tomar uma decisão por Cristo. Então, na festa da Ascensão de Cristo, que acontece 39 dias depois da Páscoa, um feriado nacional aqui na Alemanha, esses dois pastores da igreja local, Ernst Modersohn e o Gierkon, decidem que eles vão fazer 10 dias de oração, que é do dia da Ascensão de Cristo até Pentecostes. Eles resolvem fazer reuniões de oração na cidade. Eles pegaram a igreja local deles e falaram, nós vamos reservar 10 dias aqui na igreja para reuniões de oração. Eles estavam esperando, e convidam todas as igrejas da cidade para participar. Eles estavam esperando algo em torno de 500 pessoas para essas reuniões, mas ficaram surpreendidos ao, na primeira reunião, terem mais de 1000 pessoas lá dentro. Né? Conta-se que muitas pessoas tiveram que ir para casa, porque não tinha lugar para elas na igreja. A igreja estava lotada de pessoas que queriam orar. Depois que acaba esse culto de oração, conta-se que no final do culto de oração, 20 pessoas ainda decidem ficar no local porque elas querem se arrepender dos seus pecados, elas querem tomar uma decisão por Cristo. E aí, após esses 10 dias de reunião de oração, a igreja local volta a ter sua atividade comum, seus cultos litúrgicos, mas eles querem continuar com reuniões de oração, mas não dá mais para usar a igreja porque ela tem as suas outras atividades semanais. Então eles pegam aquelas tendas, daquelas conferências evangelísticas em tendas, alugam e montam aqui na cidade e falam, nós vamos continuar tendo culto de oração todo dia. Quem quiser pode vir. Aí conta-se que no dia de Pentecostes, cerca de 100 pessoas aceitaram Jesus e resolveram tomar uma decisão por ele. E depois de Pentecostes, eles continuam tendo reuniões de oração na tenda todos os dias. E tem mais de 3.000 visitantes por dia. Conta-se que em um dia 130 pessoas se entregam sua vida para Jesus, no próximo dia são 200, e aí no próximo domingo eles têm 4 cultos, sendo que cada culto nas tendas chega a ter 4.000 visitantes, uma coisa que começou a crescer exponencialmente. E aconteceu assim, continuou assim por mais alguns meses após Pentecostes.
Esses dois pastores da igreja local, então, decidem que eles precisam fazer algo para que essas pessoas que estão vindo, que estão se convertendo, tenham um lar espiritual. Visto que a igreja luterana a qual eles eram pastores oferecia uma opção de igreja e de culto muito litúrgica e muito conservadora, às vezes muito engessada e inadequada para essa vida nova com o Espírito Santo, com liberdade que eles estavam buscando e recebendo. Eles decidem então por fundar uma igreja que estaria atrelada à igreja luterana, embora com certa liberdade. Eles fundam então a assim chamada Gemeinschaft Mülheim an der Ruhr, em 1905 ainda. Existia então todo domingo um culto na igreja luterana, domingo de manhã, e domingo à tarde um culto nesse novo formato. Eles decidem arrecadar dinheiro para construir um novo templo, para que essas pessoas que estavam começando a vir tivessem uma casa, um templo para si. E aí então, em 1905, arrecada o dinheiro, começa a construção e no final de 1906, este templo atual, onde estou gravando esse vídeo, foi construído. Um templo onde abriga mais de 600 pessoas em um culto de domingo. Conta-se que nos meses seguintes, depois de passar o grande boom e das pessoas pararem de vir, cerca de 500 pessoas na cidade de Mülheim tinham se decidido por Cristo, tinham feito uma decisão, tinham se convertido, tinham se arrependido dos seus pecados e queriam continuar aqui. 500 pessoas aqui na cidade e mais 2.500 pessoas nas cidades em volta das redondezas de Mülheim. Alguns fatores em 1906 e 1907 acabaram contribuindo para que esse avivamento tomasse outros rumos. Então, em 1906, o pastor Modersohn, aqui da cidade, ele se muda para outra cidade para assumir a presidência da Deutsche Evangelische Allianz, que é a Liga Evangélica Alemã, de onde todas as igrejas evangélicas fazem parte. E no ano de 1907, o pastor Gierkon faleceu de uma maneira bem inesperada, um homem super novo, não tinha nem atingido a casa dos 50 anos. Sendo assim, o avivamento ficou sem essa liderança espiritual que eles tinham, mas isso não significou o fim deles. É escolhido então um outro pastor chamado Emil Humbuck para assumir a liderança local desta igreja aqui, onde estou agora, e decide-se por fazerem conferências anuais de avivamento aqui. A partir do ano de 1909, isso continua até a Segunda Guerra Mundial em 1938. Conferências essas que tinham a participação de até 2.500 pessoas a cada ano. O líder dessas conferências anuais de avivamento era o Jonathan Paul, aquele homem que desde o início foi a influência para os pastores locais aqui em busca do avivamento. Esse avivamento que aconteceu aqui em Mülheim foi o primeiro avivamento pentecostal da história da Alemanha e ele rendeu frutos também em outras regiões do país. Embora o avivamento em si tenha ficado restrito a essa cidade, assim que começaram essas conferências de avivamento, outras igrejas em outras regiões da Alemanha quiseram se unir a esse movimento e foi então criada uma denominação chamada hoje de Mülheimer Verband. A essa denominação pertencem igrejas de toda a Alemanha, de norte a sul, leste, oeste. Agora eu quero falar sobre alguns pontos importantes para se entender como foi o desenvolvimento do movimento pentecostal na Alemanha nos anos seguintes. Bom, depois que teve esse boom evangelístico, esse boom de avivamento aqui na cidade de Mülheim, as pessoas começaram a procurar essas conferências de avivamento. E aí, no ano de 1907, houve uma conferência na cidade de Kassel. Só que nessa conferência houveram alguns exageros do grupo pentecostal. E esses exageros levaram a um choque da igreja do grupo mais conservador. E esse grupo mais conservador, após esse choque, eles reúnem as lideranças das principais igrejas conservadoras da Alemanha e eles escrevem um memorando, que é chamado em alemão Berliner Erklärung, de 1909. Esse memorando, eles escrevem que o movimento pentecostal da Alemanha é uma coisa de baixo e não de cima, querendo dizer assim que o movimento pentecostal era obra do diabo e não de Deus. Isso teve muitas consequências para o movimento pentecostal, talvez uma das grandes chaves por que o movimento pentecostal na Alemanha não foi mais para frente, se restringindo a um pequeno grupo de pessoas. Anos mais tarde, para se arrumar, para gerar perdão, no ano de 1996,
foi assinado um novo documento chamado de Kasseler Erklärung, onde foi pedido perdão. As igrejas que haviam escrito aquele primeiro documento escrevem agora um segundo documento pedindo perdão pelas divisões que eles causaram e dizendo que o movimento pentecostal não é algo de baixo, mas é algo que vem sim de Deus. Então foi bonito de ver, 90 anos depois, que isso foi pedido perdão e foi restaurado. E o que falar da Mülheimer Verband, essa denominação que foi fundada com aquele avivamento que aconteceu em Mülheim no ano de 1905? Bom, essa denominação existe até hoje na Alemanha, conta com cerca de 45 igrejas e cerca de 4.000 membros, divididos por todas as diferentes regiões da Alemanha. E por que a gente nunca ouviu falar desse avivamento de Mülheim aí no Brasil? Acho que uma das principais razões é porque no avivamento de Wales, do país de Gales, era um país pequeno, né, com cerca de 100.000 habitantes, e o avivamento ele repercutiu em todas as áreas da sociedade, tanto que jornais escreviam sobre ele, diferentes igrejas falavam sobre ele, e ele era algo que estava na mídia, por assim dizer. Já o avivamento de Mülheim, ele não tomou grandes proporções, ele ficou limitado à cidade aqui e à região metropolitana, e as demais igrejas e os jornais da Alemanha o ignoraram completamente. Você não encontra quase nenhuma publicação, nenhum livro, nenhuma estatística do início contando como foi. Você não encontra quase nada sobre ele, né, de pessoas de fora que descrevem ele de uma maneira neutra, falando das estatísticas. O que mais existe é alguma outra igreja criticando lá no início, ou o pessoal do movimento de dentro contando como foi na visão deles. Para mais informações sobre a história do avivamento de Mülheim, eu recomendo a leitura dos livros Ruhe Feuer, de 1904, ou Jahreshundertbilanz Mülheimer Verband, de 1909. Ambos livros têm a sua publicação somente disponível em alemão. Muito obrigado por seu tempo, por assistir esse vídeo. Fique à vontade se você tem algum comentário, alguma sugestão, escrever nos comentários que eu respondo para você. Deus te abençoe e até a próxima.